Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa 27ª live. Está aguardando o nosso convidado, o Irã. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as empresas e seus acessos tecnológicos. O Irã já está aí, já vou te convidar. Olá, Irã, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, foi tranquilo. De manhã hoje foi uma emoção, viu, Irã? Vou te contar. Tecnologia é assim, né, Aline? Às vezes ela nos prega umas peças. Foi. Para mim parecia uma eternidade, depois eu tive uns feedbacks que foram só alguns segundos, 2 minutos no máximo, mas parecia uma eternidade. Você está me ouvindo bem? Super bem, tá super boa a imagem, tá ótimo. Que bom. Boa tarde, então, né? Eu vou adiantando enquanto os nossos seguidores vão entrando aí. Irã, primeiro eu agradeço a sua disponibilidade de agenda, tá? Eu que agradeço, O, Aline, o convite. o nosso Target Talks, ele tem trazido ao longo desses 2 anos, que a gente está fazendo 2 anos agora em abril, a gente sempre procura trazer temas relevantes para a sociedade, e aí do ponto de vista de todos os atores, né? Das empresas, do judiciário, da sociedade civil, das soluções extrajudiciais de conflito, e aí a gente já trouxe mediador, a gente já trouxe estudiosos de conflitos, né? E nessa nossa fase agora, que a gente começou bem na semana do dia 12 falar de coronacrise aí, né? E você está vindo iniciar uma fase que eu já estou pós, eu já estou falando do depois, né? Porque já esse monotema, apesar Uhum. de super importante, eu estou trazendo agora, desde segunda-feira, coisas que a sociedade já tem feito. E aí eu estou dizendo judiciário, empresas. Então você está inaugurando a primeira empresa a vir falar no meu Target Talks nessa temporada, né? E aí Legal. contar um pouco para a gente de como tem sido a rotina de vocês aí, né? Então o objetivo é a gente trazer a vida como ela está, né? Ok. E aí a gente tem verificado de uma surpresa positiva que muitas empresas e muito do judiciário já estava pronto para esse momento, só que não estava usando como poderia, né? Então a gente acaba tendo essa oportunidade. Eu vou ler seu currículo aqui, se vocês me permitem. O Irã Porto Júnior, ele está na seguradora líder DPVAT, que é o responsável pela gestão, né, do consórcio das seguradoras que administram o seguro DPVAT desde julho de 2019. Por 22 anos, apesar de super jovem, né, ele trabalhou na Serpro, que é uma empresa pública de TI do governo federal, né, em vários cargos lá. E hoje ele atua como diretor de operações e TI, né, na seguradora líder. Isso aí, Aline. Exatamente. Então, para a gente dar início, Irã, vai entrando algumas perguntas, mas eu vou coordenando aqui para ir te fazendo para não perder o raciocínio de que está falando. Então, a gente está vendo muitas pessoas aí conectadas, estou vendo muitas pessoas, inclusive da seguradora líder, Legal. que eu já conheço. E aí eu vou começar assim. Como que está sendo a rotina da seguradora líder? Ela tem recebido os pedidos do seguro DPVAT normalmente nesse período? Como que está sendo lá a sua rotina? Pois é, Aline, assim, acho que ninguém estava muito preparado para essa pandemia, né? Acho que as grandes empresas, todas elas trabalham com seus planos de continuidade de negócio, se preparam para eventos não previstos, mas acho que ninguém estava preparado para uma pandemia. Você comentou aí um Sim. pouquinho sobre o judiciário. A seguradora líder também passou um pouco por isso. A gente tinha todo um planejamento para eventos de crise, mas a gente foi surpreendido com uma crise desse tamanho, né? Sim. Mas a gente também saindo muito fortalecido desse processo. Assim, a gente está conseguindo experimentar tecnologias que, de alguma forma, a gente previa em um menor grupo de pessoas, na verdade. Então, a gente tinha uma previsão de trabalho em home office na companhia, a gente já vinha projetando isso, mas de uma hora para outra a gente teve que entrar com 100% da companhia em home office. Então, Sim. a gente, desde o dia 12 de março, que a gente vem desmobilizando as equipes, né? Começamos pelos grupos de risco, por médicos, né? A gente tem um corpo técnico de médicos que trabalha na seguradora. Esse foi um dos primeiros grupos que a gente desmobilizou. Até que no dia 18 a gente estava com a companhia integralmente em home office. Que Então, hoje a gente está legal. com 100% da companhia em home office. Mas nada da operação parou. Assim, a empresa hoje funciona plenamente à distância, né? Toda a operação hoje está funcionando. A equipe inteira está trabalhando de casa. A gente está dando conta de tudo que a gente tem de demanda diária.
de abertura de sinistro, de atendimento de call center, os nossos atendimentos aos processos judiciais, né? Tem a gente é muito acionado judicialmente também, então tudo tem funcionado hoje perfeitamente remotamente. Que legal. Toda a operação está tranquilamente trabalhando. Então a tecnologia ela está ajudando aí com esses pedidos de seguro que eventualmente estiveram pendentes ou não, vocês estão dando continuidade normalmente com isso? A tudo, na verdade, assim, o que diminuiu, Aline, de lá para cá? Obviamente com o atendimento presencial, né, tanto o atendimento que a própria líder fazia no seu endereço, como o atendimento presencial que era feito pelas consorciadas, né, pelas seguradoras. Nesse caso, a gente não está fazendo atendimento presencial, por razões óbvias, e a gente direcionou todo o atendimento para o meio digital. Então, hoje, já era uma funcionalidade disponível, a gente já tinha um aplicativo à disposição das pessoas e a gente tem incentivado, na verdade, que esse canal seja mais utilizado. Então, a gente tem um app, as pessoas podem fazer download desse app nas lojas, né, tanto na Apple Store quanto nas lojas do Android, e é possível fazer o aviso de sinistro pelo aplicativo. Sim. Caso ela tenha alguma pendência ao longo do processo de análise desse pedido, ele pode também regularizar isso pelo próprio site. Então, hoje, a interação do beneficiário com a seguradora, ela é completamente digital. A gente não tem hoje necessidade de um contato presencial atualmente. Sim, e aí você nota que curioso que você é mais uma empresa que já estava pronta para esse cenário, eu digo, do acesso do segurado até vocês, né? Já estava pronto e talvez menos divulgado. E aí, fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, as câmaras de negociação online estão aí desde 2015, quando veio a lei, estamos pronta para tratar os conflitos online, o próprio consumidor.gov, a gente tem várias ferramentas aí públicas e privadas que já estavam prontas e que talvez precisasse desse empurrão, talvez foi um empurrão grande demais, né? Que hoje ninguém se salvou, né? Não teve... Isso. Mas aí, para a gente mostrar que a continuidade do negócio existe, né, Irã? Eu acho que esse é o principal ponto. Existe, Aline, assim, e é impressionante como a gente se adapta rápido a isso, né? Assim, as empresas e o judiciário da mesma forma conseguiu rapidamente dar o seu jeito de fazer funcionar. Sim. Então, mesmo com soluções que já existiam, que de alguma forma não eram plenamente divulgadas, mas hoje elas estão voando, né? Então, hoje eu diria que a gente, na necessidade, a gente aprendeu a se adaptar e está plenamente funcional. Sim, e os acessos, né? Que as pessoas sempre pensavam que esses acessos não funcionavam, o remoto era eleito. Eu fiz várias lives com juízes que colocaram essa realidade. Era opção. Eventualmente, ele trabalhava de casa, só que hoje ele atende o advogado de casa, né? Perfeito. Então, ele não deixou de despachar, né? Ele está trabalhando mais, o que todos falaram, foram 5 que já passaram por aqui. O que eles trouxeram é que eles estão trabalhando muito mais, porque se você não se policiar, você acaba trabalhando mais, né? Isso mas é bacana, o que precisa, bem interessante esse feedback, né? O atendimento mesmo, olho no olho, continua, né? Exatamente, assim, no nosso caso, a gente também tem reparado que o volume de trabalho tem aumentado, assim, mesmo que remotamente, Sim. né? A gente tem indicadores que acompanham o trabalho da operação, né? O dia a dia da operação, de como o pessoal faz análise de sinistro, e a gente tem acompanhado que eles estão com uma produtividade muito boa, né? A despeito de estarem Sim. distantes, né? De estarem com a infraestrutura que não é a mesma da companhia, né? Todo Sim. mundo foi para casa trabalhar com o que tinha de possível. E está funcionando bem e a produtividade está alta. Assim. A gente tá muito feliz, a diretoria está muito contente com tudo que a gente está encontrando nesse período. E que ótimo, né? Eu abri esse momento de boas novas, porque nem só de coisas ruins existe essa nossa quarentena, claro. Né? Mas trazer essa parte de colaboração também entre as pessoas, as empresas, de compartilhar mesmo, e essa oportunidade é super importante que você tem trazido, para mostrar como as coisas estão funcionando, e que não tem só... que às vezes as pessoas ficam, não vou pedir nada, não vou fazer nada, porque não tem nada funcionando. Tem sim, tá tudo funcionando, e as pessoas estão aí trabalhando para isso, né? E um aspecto legal, Aline, também assim, a despeito de a gente estar com a restrição da movimentação, isso de alguma forma traz um reflexo para as seguradoras, principalmente para a gente da Líder, porque o nosso processo de sinistro é um processo muito burocrático, né? Então, assim, a gente tem uma necessidade documental elevada para fazer uma análise de sinistro, a gente precisa de alguns documentos que, infelizmente, hoje estão difíceis de serem conseguidos em função do fechamento de alguns órgãos públicos, mas a despeito Sim. disso, a gente tem, em alguns casos, flexibilizado documentos, né? A gente tem facilitado
em algum grau, entendendo e se colocando um pouco no lugar do beneficiário, entendendo que ele tem dificuldade de conseguir, por exemplo, ir no cartório e conseguir uma autenticação, que hoje é impossível para ele. Então, a gente tem hoje permitido que o aviso de sinistro por procurador seja feito por uma procuração simples. São processos que a gente vai se adaptando para a gente não interromper a oferta do serviço, né? A gente entende que o seguro DPVAT tem um papel social relevante. Muitas pessoas dependem desse processo. A gente atende, em grande parte, uma faixa de renda que precisa do benefício e sofreu um acidente, está, de alguma forma, impossibilitado de trabalhar. A gente tem casos de vítimas fatais que a família precisa do benefício e a gente não pode necessidade, né? E a gente está vindo justamente para dar a eles a facilidade de um aviso por um aplicativo, de aviso por um call center, ele poder ligar para um call center e dar início ao processo de aviso de sinistro. Tudo isso a gente tem feito, e muito no sentido de facilitar a vida do cidadão. É o que a gente pode fazer enquanto empresa, né? E é muito importante, até agradecendo a presença aí da Maristela. Muitas pessoas não põem o nome inteiro, então eu não consigo nem identificar, né? Mas a Maristela colocou um ponto bem relevante, que é, na verdade, a conexão é reflexo de entender as necessidades do cliente, né? Que é todo um trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí e que isso está muito alinhado, que agora só vai colher mesmo os frutos dessa conexão e do trabalho, até de TI mesmo, de deixar as pessoas prontas, porque você tem um time gigantesco que analisa isso e que está conseguindo entregar e trazer essa resposta para a sociedade, né? Isso é muito importante nesse momento, né? Perfeito. Então você vê, se a gente é uma empresa que tem 700 empregados e você, em 2, 3 dias, se você colocar a empresa inteira em home office, foi um desafio bacana, né? O time de TI nosso realmente fez um trabalho estupendo. Tá todo mundo hoje, parabenizando você aí, tem várias mensagens. Não, eu tenho um time de TI fantástico, assim, eu tenho o CEO que está à frente dessa operação, né? O cara que está no dia a dia tocando isso, assim, a gente fez um trabalho e colocar time de call center para fazer atendimento remoto, colocar time de regulação para fazer acesso aos sinistros, para poder regular com segurança. Então, assim, a despeito de estarmos longe, a gente está todo mundo em casa, a gente não pode perder o controle da operação, né? A gente não pode deixar com que aconteçam fraudes, com que aconteça uma regulação indevida. Então, a gente está com um time distante, mas a gente está com toda a atenção mais que redobrada nesse momento. Então, é de tirar o chapéu tudo que foi feito. Muito bom. E se uma pessoa tiver alguma dúvida sobre o seguro durante esse distanciamento, né? A tecnologia pode ajudar de alguma forma? Como que vocês estão fazendo? Os nossos canais de atendimento, Aline, eles continuam os mesmos, né? A gente está com o nosso time de call center, como eu falei, plenamente em operação, né? A gente tem um time próprio, a gente também tem uma empresa parceira que trabalha conosco, e todo esse time está à disposição e continua atendendo aos beneficiários que têm dúvida, que têm alguma pendência, que querem saber o estado de andamento do seu pedido. Tudo isso está funcionando normalmente. A gente não interrompeu dia algum durante essa pandemia. A gente teve aí um dia de adaptação, né, o time, a migração para home office, mas rapidamente a gente já está hoje atendendo integralmente os volumes inteiros de atendimento. Os nossos números de atendimento eles diminuíram, né? A gente teve, de fato, uma queda no aviso de sinistros desde que começou essa pandemia, mas muito reflexo do próprio isolamento, né? As pessoas ainda, culturalmente, você mesmo comentou, as pessoas ainda sentem a necessidade de se deslocar, de levar a documentação, elas gostam do contato físico, né? Do contato visual. Então, a gente percebeu uma diminuição do volume de avisos. Mas a gente está tendo volume ainda, né? A gente é uma seguradora com volume muito alto de sinistros. E aí a gente acaba vendo também esse processo de negação. Acho que talvez as pessoas saindo menos, talvez está acarretando menos sinistro. Então acho que pode ser também um efeito também desse momento, que agora que as pessoas estão vendo que o acesso está aí disponível, só que de outra forma, né? E como vocês têm feito com as equipes, que eu acho que isso é uma questão que as empresas têm falado, como vocês estão garantindo se você tem, pelo menos da sua equipe de TI, se puder compartilhar um pouco com as pessoas que estão nos seguindo aí, como vocês têm feito para garantir, porque é difícil engajar em tempos de home office, né? Quando você vai escolhendo e a empresa naturalmente tem esse acesso, mas quando é da noite para o dia, né, ninguém se salva. E como é que foi isso? Como vocês estão fazendo? Assim, quando começou o processo da pandemia, que a gente imaginava que a gente pudesse chegar num cenário de isolamento pleno, total, e a gente precisasse estar com toda a equipe em casa, a gente começou a avaliar alternativas para que o time ficasse plenamente operacional. Então, hoje a gente tem uma plataforma que a equipe
que regula sinistro hoje acessa. O time inteiro consegue acessar como se eles estivessem trabalhando na companhia, acessa todas as ferramentas como se eles estivessem presencialmente no prédio. E a gente foi criando também outras alternativas. Por exemplo, para reuniões, a gente usa uma solução como o Zoom, onde a gente faz todas as reuniões do time pelo Zoom. E estamos falando de reuniões grandes, né? Porque meu time de análise de regulação é um time muito grande. Eu tive que dividir, eu fiz uma live com eles logo uma semana depois que a gente entrou em isolamento, eu fiz uma live com eles, fiz um bate-papo, uma reunião virtual com eles. Eu tive que dividir meu time em 3, né? Por limitações da própria ferramenta. Então eu fiz uma primeira reunião com 170 pessoas, depois eu fiz com o time de TI, a gente estava com quase 80 pessoas na sala, e depois fiz com outro time de call center, a gente estava com mais de 50 pessoas na sala. Então é bem bacana, e é legal o depoimento das pessoas, de como elas se adaptaram ao modelo de trabalho. Para muita gente é muito novo. A gente tem gente como equipe de TI que já trabalha em home office naturalmente. São equipes que estão acostumadas a fazer atendimento, a fazer trabalho de casa. Mas para outras pessoas isso é uma realidade nova, né? Elas estão aprendendo agora e os depoimentos são bacanas. As pessoas demonstrando como elas se viraram. Assim, conseguiu o computador emprestado, outras deram um jeito com o computador em casa que estava meio encostado. Outras estão convivendo com as crianças que também estão em casa em isolamento. Então, acho que é isso. Esse é o ponto principal, porque eu também faço home office tranquilamente desde setembro. Só que home office, homeschooling, as pessoas que trabalham com a gente não conseguir chegar para ajudar, porque a gente também não vai deixar as pessoas correrem risco. Então, isso é uma diferença enorme, porque todo mundo... Minha mãe mesmo, que está aí nos assistindo, ela fala, mas para você não mudou nada, né? Mudou tudo. Porque ter criança o tempo todo, é que agora você está em vantagem, que hoje eu vim fazer uma live no escritório. Porque normalmente eu tenho participantes na live. Sempre tem alguém falando alguma coisa do meu lado. O meu eu tive que dar um jeito aqui. Eu tive que dar um jeito aqui, porque eu tenho dois filhos morando aqui comigo. Tenho 2 meninas do meu primeiro casamento, mas eu tenho 2 aqui. E eu tenho um pequenininho de 4 anos, né? Então, eu também. Esse é o que mais aparece. Ele tem uma energia ali gigantesca. Então, é bacana o trabalho com ele aqui em casa. Faz parte do home office. É muito bom. Faz parte. E eles querem. E eu me escondi. Eu passei por várias etapas. Eu também passei por uma etapa de negação. Falar, não, vai dar tudo certo, eu vou me trancar. E eles não vão aparecer, mas era pior. Aí agora eu faço no meio da sala. Então, assim, eles vão passar, eles podem parar, eles podem ouvir, mas não tem uma receita de bolo, né, Irã? Que você tem que estar no meio da reunião e teve uma live que eu tive que levantar e sair um pouquinho para atender, porque estava caindo lá um negócio em cima, sabe? Daí chorando. Então, mas eu acho que é essa dinâmica mesmo que as pessoas têm mesmo que trabalhar no dia a dia, né? E aí é uma empatia de todo mundo, né? Não sei se você concorda. A gente se adapta, isso eu concordo com você. Assim, a gente tem que entender a realidade de cada pessoa, né? A gente tem colegas de trabalho que estão, a esposa em home office, a esposa às vezes precisa fazer uma reunião, ele tem que assumir o cuidado dos filhos e às vezes está numa reunião e precisa, gente, dá licença que eu tenho que socorrer ali porque está subindo em cima de um armário. Então, assim, a gente tem essa dinâmica e tem que se adaptar. A gente tem conseguido bem, assim, a área de marketing da empresa tem trabalhado também exaustivamente para manter esse time engajado, para manter esse time funcionando. A gente criou um canal, um canal no Instagram exclusivo para os colaboradores, a gente faz live. Que legal. As pessoas fazem live com talentos musicais. A gente teve na semana passada um happy hour com 2 colegas nossos do jurídico que fizeram ao vivo aí tocando. Então, assim, a gente faz alongamento, manda vídeos de alongamento para os nossos colaboradores. Que então, legal. Tem feito movimentos para que as pessoas, apesar de em casa, se sintam amparadas, obviamente, pela empresa e que elas consigam manter o astral, porque no início é muito novo. O cuidado, né? O cuidado tem que ser gigante. Que legal você trazer essa experiência. Porque o cuidado do colaborador... nas primeiras semanas, a gente tudo viveu novidades demais, né? Todo mundo estava em casa pela primeira vez, trabalhando de casa pela primeira vez. Era muita notícia, muita informação. Mas depois a ficha vai caindo e você vai ficando assim, 3 semanas, 4 semanas sem sair de casa. Manter o astral das pessoas alto é um desafio. E aí o nosso time de marketing tem trabalhado muito. O nosso presidente também tem feito reuniões com o corpo todo. A gente tem um programa muito bacana que a gente fazia no prédio de café com o líder, né? Café com a liderança, que o presidente fazia um evento onde ele tomava café com alguns empregados que se candidatavam a participar disso. Ele manteve esse evento, a gente está fazendo esse café virtual, ele é mineiro, então às vezes ele está com um pão de queijo lá para conversar com todo mundo.
E essa participação tem sido muito bacana. A experiência tem sido tão legal que a gente encurtou os prazos, os tempos, os intervalos entre os cafés do presidente com os colaboradores. A gente já Sim, fez dois desde o período do início da pandemia. que legal. E tem muito engajamento. A live mesmo que eu comentei, o Happy Hour, nós tivemos 120 pessoas na live acompanhando o Happy Hour e participando e curtindo e falando, gente, eu tô com saudade de ver vocês, mas é bacana a gente se encontrar virtualmente. Então, apesar de tudo, a gente vai sair disso num modelo de trabalho diferente. A gente vai sair muito diferente do que a gente entrou. Né? A gente tem convicção disso. Sim. E aí também é muito esse cuidar do outro, porque isso traz resultado, né? Esse engajamento que você está conseguindo fazer como se estivesse no prédio próprio, isso é muito reflexo desse cuidado que vocês estão tendo com os colaboradores, né? Porque muitas empresas nem conseguiram em tempo recorde, né? Para colocar o home office, como você falou, tinha gente que não tinha acesso. Eu tive a participação de alguns webinars que as pessoas falaram que teve que mandar entregar, em última análise, a pessoa precisava ter um computador e não tinha acesso. E aí liberar algumas coisas da própria empresa para levar, né? Então aí você acaba vendo que esse cuidado é um diferencial mesmo de engajamento, né? Não tem dúvida que isso faz diferença. A gente fez isso, né? A gente também fez entrega de equipamentos para as pessoas que precisavam, né? A gente já estava num processo de investimento, né, em notebook para facilitar essa mobilidade. A gente acelerou esse processo junto ao fornecedor e a gente fez uma distribuição de um primeiro lote na semana passada, né? De 50 equipamentos para os colaboradores. Pessoas que receberam equipamento foram buscar na companhia, ou em alguns casos a gente teve que até mandar entregar headset, né, para as pessoas do call center. A gente fez uma entrega há umas 2, 3 semanas atrás de equipamentos para o pessoal de call center, a gente mandou entregar. Nós contratamos lá um serviço de eles foi fazer a entrega. Então, assim, isso. É preocupação com as pessoas. De fato, evitar, tentar seguir o isolamento, tentar seguir as recomendações e mesmo assim continuar produzindo. Eu acho que para as pessoas é bacana também isso, Aline, assim, porque você ficar em isolamento em casa e você não estar produtivo, não é bom, né? Não ajuda. Não. Acho que para a cabeça das pessoas é importante também elas estarem plenamente operacionais e produzindo dentro das restrições que o ambiente tem. Mas até produzir tem sido legal. O feedback delas tem sido legal. E muitas delas, inclusive eu vejo assim, alguns comentários, eu vejo as pessoas às vezes comentando aqui embaixo. As pessoas, de fato, elas se sentem amparadas. Assim, o feedback que a gente tem recebido é esse. As pessoas têm se sentido muito amparadas nesse momento. Sim, é que gerou muita incerteza, né? E aí eu acho que para todos o empresário, eu acho que Rio, São Paulo, acho que de todo o Brasil e até do mundo, se as pessoas seriam desligadas, como seria manter isso? E aí essas aflições, né? Como eu vou pagar a escola, se eu vou negociar a escola, se a escola está dando aula ou não está, que isso tem sido um momento da vez, né? Todas as lives vêm, acho que você vai se livrar porque não é o tema, mas todas as lives vêm um problema de como resolver os conflitos com as escolas, né? E aí eu acho que essa criatividade, esse olhar e esse demissão zero, que eu acho que esses movimentos que estão investindo, né? Então é muito mostrar um carinho mesmo diferenciado, né? É uma das preocupações que a gente teve logo no início, foi justamente essa. Assim, a diretoria da Líder, ela foi muito transparente nesse sentido de deixar muito claro para todos os colaboradores que a gente não faria qualquer movimento de desligamento durante esse período de pandemia. A gente entende a preocupação das pessoas, a gente sabe como é que está o cenário mundial, né, a preocupação com o emprego, a dificuldade, inclusive, para o empresariado de manter os seus postos de trabalho. Então, assim, no ponto da Líder, a gente foi muito transparente e claro desde o início. Assim, o Ismael, o presidente, ele passou uma mensagem muito clara para todos os colaboradores, para todas as lideranças, de que a gente não faria qualquer movimento de desligamento. Isso eu acho que dá uma tranquilidade, né, para que as pessoas possam trabalhar e possam se ajustar e ter um pouco de segurança, porque é isso, assim, a gente convive com empresários, com profissionais liberais que estão passando por situações delicadas, né? Por empresas que dependem de um faturamento, que dependem de uma receita, e nesse momento tem sido complicado. Porque a gente está falando assim, se um descumprimento de alguma parte, isso envolve uma cadeia de pessoas, né? Se você não paga se você não recebe, você não paga a escola, você não paga o condomínio, e aí vai uma cadeia de fornecedores, prestadores de serviço. E eu acho que dando essa tranquilidade, que várias empresas têm se posicionado como vocês, que não vão fazer nenhum movimento nesse momento, né? Tinha empresas que já estavam fazendo. Então,
Inclusive, na minha câmera, a gente já tinha alguns agendamentos de desligamentos, e aí acabou ocorrendo. Mas as pessoas até tentaram dar um tom da crise, mas não era. Porque foi logo Uhum, no início, no finalzinho de março, que já era coisas previstas, né, para esse uhum. momento. Mas esse foco no acolhimento mesmo, eu acho que traz toda uma diferença. Estão falando de muitas famílias, né? É o cuidado com as famílias que estão ali dependendo de vocês e outras famílias que precisam ser atendidas, né? Então, vocês têm o cuidado do colaborador reflete imediatamente no atendimento do segurado, né? Claro, e quando as pessoas conseguem trabalhar e conseguem ter a tranquilidade para fazer seus trabalhos, elas vão sendo criativas na proposição de coisas diferentes. A gente vem, desde o início disso, a gente vem propondo alterações no nosso modelo de trabalho, a gente vem propondo Sim, alterações na forma com que a gente regula os nossos sinistros, justamente para se colocar no lugar dos beneficiários, né? Então, parte da sim. flexibilização, da procuração que eu comentei, da simplificação da procuração, de todo o trabalho que a gente está fazendo de tentar analisar os documentos do sinistro com o conjunto probatório dos documentos, mesmo que esteja faltando algum Uma documento. A coisa. gente tem tentado flexibilizar essa análise muito para facilitar mesmo para o beneficiário. A gente entende que as pessoas têm dificuldades hoje. Se você Sim, querer cobrar do beneficiário que ele vá a uma delegacia para conseguir um determinado documento, ou que ele vá a um hospital para conseguir um boletim de atendimento médico, é um pouco desumano nesse momento. sim, Os sim. hospitais não estão nem dando conta da demanda decorrente do Do coronavírus. problema. E você Sim, querer que ela seja atendida para conseguir um boletim de atendimento médico de um acidente de trânsito que às vezes aconteceu há 6 meses, há um ano atrás, não faz o sim, menor sentido. Então a gente sim. tem flexibilizado, a gente tem colocado os nossos times, essa visão para os nossos times, para que eles possam, nesse momento, analisar o máximo de informações que eles têm no corpo dos documentos, para que a gente possa prosseguir e liberar um sinistro para pagamento. Essa tem Sim. sido o nosso mindset, assim, o nosso modelo Perfeito. mental é esse, assim, de facilitar a ouvidoria nossa. Você conhece a Gisele, ela é uma pessoa com essa preocupação de tentar sempre facilitar. A Gisele tem se prontificado a ajudar os casos que têm chegado de alguma forma na ouvidoria. A gente tem dado também atendimento diferenciado em alguns casos, o que seria, às vezes, um tratamento que não seria o convencional em tempos normais, justamente por pensar que é um momento sui generis, né? Um momento muito, Sim. muito, muito único. Sim. Tem uma frase aí da Marisa que eu acabei falando antes, mas tem tudo a ver com o que eu tinha falado antes, que o foco no acolhimento aos funcionários para que eles acolham o cliente da mesma forma. E é Exato. exatamente isso mesmo que vocês têm feito e têm conseguido, né? Uma outra coisa, como que a seguradora líder vem utilizando essas plataformas digitais disponíveis, né, para alinhamento de informação? Você colocou que vocês estão usando o Zoom, é isso? Isso. A gente está usando o Zoom para fazer as reuniões virtuais. A gente já tinha o Skype, né? O Skype corporativo já é uma ferramenta que a gente já utilizava, mas para reuniões de grupos maiores a gente tem utilizado o Zoom, tem funcionado perfeitamente. Como eu comentei, a gente criou essa página, esse canal no Instagram, né? Para mobilizar e manter o engajamento do corpo funcional. Sim, A gente tem feito reuniões mais periódicas com o time de liderança. O presidente tem feito uma reunião semanal com os líderes todos para que a gente possa posicionar do andamento de vários assuntos que são sensíveis ao seguro e especialmente nesse momento de pandemia a gente tem alguns assuntos que são relevantes, a gente tem posicionado semanalmente as lideranças e os times também. Eu, no meu caso, eu tenho um time grande de operação, eu encurtei um pouquinho a comunicação na cadeia de comando, né, na comunicação, o que normalmente no meu dia a dia presencial na companhia, eu me relacionava muito com meus subordinados diretos, mas nesse caso a gente tem achatado um pouco, eu tenho feito uma comunicação mais horizontal com o time inteiro, então assim, eles têm importante. participado mais frequentemente de conversas comigo, pessoas que normalmente às vezes no dia a dia não estão em reuniões comigo, mas a gente tem feito isso justamente porque a gente entende que nesse meio digital as comunicações precisam fluir de forma mais rápida ainda. Então a gente tem encurtado um pouco as nossas cadeias de comando, né? Os times têm se Sim. comunicado mais diretamente com a alta administração. É como a Tem um gente tem se comentário virado. aqui. Tem um comentário aqui interessante, está usando o Trello para controle de atividade, né? Acho que o Daniel Exato. falou. Isso. E eu acho que eu não sei qual que é o nome, mas estamos ainda mais próximos na distância, né? Uhum. Então, isso a gente tem que conseguir depois permanecer, porque se deu certo, que às vezes a gente tem uma visão que isso vai ocupar mais tempo, ou que isso não vai funcionar, né? Mas as pessoas estão usando, então, pelo que está colocando, com responsabilidade para que Claro. atinja o fim, né?
Claro, assim, o Daniel comentou, o Daniel é o CEO que eu comentei para você do Sim, trabalho, e o Daniel sim, tem usado também as ferramentas como a de atribuição de tarefas, como é o caso do Trello. Então, é o que eu comentei, a gente não vai voltar desse processo de isolamento da mesma forma. Não sim, há, isso é a única certeza que a gente tem nesse momento. A sim, gente já vinha num movimento na companhia de open space, né, de formas de trabalho mais com equipes mais próximas, sem muitas salas, sem muitas divisões, sem muitas baias, né, sem todo sim. mundo trabalhando de forma mais próxima. Mas essa pandemia trouxe que é possível a gente fazer um home office muito mais Mais agressivo que isso. do que a gente Sim, pensava, né? Então, é sim. possível que a gente, mesmo ao fim do período de isolamento, a gente não vá retornar com o time inteiro para a companhia. Possivelmente parte do time já vai permanecer em home office ao final do período de isolamento. Sim. Essa é uma certeza. A certeza. E vocês já tinham, né, aqueles lugares que as pessoas iam e ficavam nos lugares na mesma baia, que iam revezando locais, né? Os Isso é o que a postos de gente chama de trabalho. conceito de open space, né? Então a gente já Open tinha space, tá. uma grande mesa de trabalho, né? A gente fazia girar os times, os meus times mesmo de regulação, eles têm uma mobilidade onde eles trabalham com as coberturas diferentes. Então tem um time que trabalha com a cobertura de morte, um time que trabalha com a cobertura de invalidez, outro que trabalha com a cobertura de reembolso médico. Então assim, a gente tem uma mobilidade maior entre os times pela própria disposição logística do prédio. Sim, E a gente já vinha nesse movimento já há alguns anos, e a gente vinha sim, diminuindo, inclusive, os andares da companhia, porque a gente vinha aproximando as equipes. E agora a gente vai aproximar de outra forma, né? A gente vai sim. aproximar mais remotamente os nossos times. Sim. Tem uma colocação aqui que o Zoom é excelente, mas tem a fama de vazamento de dados. Parece que teve uma atualização, eu não sei como ficou isso, como que sua área de segurança da informação tem trabalhado isso, o que vocês estão... O Zoom é tão, acho que ele foi tão surpreendido com isso como qualquer outra empresa, né? Mas eles Atualizaram. bombaram de uma hora para outra, né? Uma ferramenta que já era utilizada, mas ela passou a ser massivamente utilizada no mundo como um todo. A gente vê hoje as publicações em rede social, todo mundo que tira fotinho É das suas Zoom. lives, todo mundo está usando o Zoom. Está todo mundo Sim, usando a mesma ferramenta. É porque ela é leve, ela é mais fácil de operar, ela tem de uma interagir, capacidade né? de simultaneidade de participantes muito grande. Mas assim, a gente vem acompanhando, a gente tem contato direto com o time da empresa, né, do Zoom, fora do Brasil. O nosso time de TI tem contato direto com eles para que a gente possa ir se atualizando e atualizando com eles também quais são as tratativas de segurança que eles estão adotando. A gente vem atualizando a nossa ferramenta constantemente, né? O Zoom vem liberando esses releases de atualizações de segurança e a gente vem implementando isso. A gente percebe, Aline, que muito do problema do Zoom que foi reportado logo do início da pandemia está muito associado ao mau uso, vamos chamar assim, da ferramenta, né? Sim, As pessoas compartilhavam os links para acesso às reuniões de chamada e aí, que querem muito mais deu uma cortadinha, que querem mais brincar, né? Então, hoje, o próprio Zoom tem se cercado um pouco mais de cuidado, de criado as salas de espera para que só entre quando o host da reunião aprovado. aprove. Então, tem uma Uhum. série de implementações que a própria equipe da Zoom vem fazendo e a gente vem usando sem problemas. Obviamente que a Sim, gente usa com os cuidados, né? A gente não grava as nossas reuniões, né? A gente não compartilha gravações das reuniões em nuvem. Então, a gente evita de fazer qualquer coisa que possa gerar uma vulnerabilidade. A gente vem sim. usando É o mais Zoom a no seu. aproximação mesmo, É né? isso, é mais usando sua funcionalidade básica de permitir a reunião, de compartilhar uma tela, para que a gente possa acompanhar e ser produtivo. Sim. É, mas o que o Daniel colocou é que teve várias atualizações, né? Durante esse mês, e teve em menos de um mês 5 atualizações, e parece que está tudo certo agora, né? Isso, É que é com esse isso. negócio de lei de proteção de dados, as pessoas ficam meio, apesar de ter sido prorrogada a vigência, as pessoas estão super atentas a isso, né? Sim. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar aí com as empresas e também com as pessoas é como que vocês estão vendo em relação a essa visibilidade dessa atuação, né? Porque muitas pessoas às vezes não sabem como que está sendo feito. Porque, por exemplo, o aplicativo, você já tem há bastante tempo e não estava sendo tão usado. Está chegando coisa pelo aplicativo ou mais pelo e-mail e pela internet? Como que você está vendo isso? Tem chegado ali, assim, o volume de avisos pelo aplicativo ele cresceu um pouco desde o início da pandemia.
a gente tem incentivado, a equipe nossa de comunicação e marketing, eles têm investido muito em soltar release para a imprensa. Sempre que o assunto do DPVAT ele está na imprensa, a gente está vinculando matérias, incentivando o aviso pelo aplicativo. Quando a gente lançou a funcionalidade no site para que a pessoa possa enviar documentos no caso de alguma pendência durante o processo de análise, a gente também deu muita publicidade a isso, porque isso era um anseio. Assim, as pessoas, às vezes, por uma necessidade de adicionar um documento ao sinistro, eles precisavam ir até uma seguradora, fazer a entrega pessoalmente. Com a funcionalidade, a gente consegue, hoje a pessoa escaneia o documento, tira foto do documento, ela consegue mandar isso pelo próprio site. Então, a gente tem, desde o início, investido muito numa comunicação para que o beneficiário saiba que tem acesso ao aplicativo, que ele pode fazer tudo de casa, sem precisar ir a nenhum posto de atendimento para fazer entrega de documento qualquer. E ele pode fazer tudo isso sozinho, né? Ele não precisa de ninguém ajudando, ele mesmo pode fazer tudo isso. O aplicativo é para isso, né? O aplicativo tem esse grande objetivo de dar ao próprio beneficiário a possibilidade de fazer isso. É um aplicativo muito simples, a pessoa faz um cadastro e ela vai ter acesso à possibilidade de incluir os documentos com base em fotos, como se ela estivesse digitalizando um documento. Quando a gente vai fazer uma abertura de conta num banco digital, a gente às vezes não precisa mandar foto de um documento. É a mesma coisa, a gente tira foto do documento e vai seguindo, passando essas páginas e mandando os documentos no próprio aplicativo. E automaticamente isso vai ser encaminhado para o nosso time de análise. Então é muito simples, não tem muita dificuldade. Mas e os documentos que precisam, desculpa te cortar, os documentos que precisam estão tudo na página da Líder. Consegue localizar tudo no nosso site, né, na seguradoralider.com.br. Você tem lá de como dar entrada no pedido do seguro. E aí tem lá todos os documentos obrigatórios para cada uma das 3 coberturas que a gente tem. Então está tudo muito, muito bem explicado. E no aplicativo também está tudo bem descrito direitinho o que cada pessoa precisa mandar de documentação. Então, e mesmo assim, a gente também tem outros canais. Então, assim, a pessoa, não estou confortável, não tenho hábito de usar aplicativo para fazer esse tipo de aviso, não tem problema também. Ela pode fazer isso pelo call center, ela pode ligar para o nosso time da central, ela pode dar início ao aviso de sinistro pela central de atendimento, ela vai conversar com o atendente, a pessoa vai dar todo o acolhimento para o beneficiário, vai explicar direitinho quais os documentos ele precisa, vai disparar um e-mail para ele com todas as orientações, e aí ele vai ficar confortável de fazer isso no tempo e no ritmo que ele quiser. Mandar por e-mail os documentos que ele tem, e o atendente vai dando o feedback para ele de como ele está avançando, e na medida que ele tiver com isso tudo pronto, a gente dá entrada e a gente cria o sinistro e a gente passa a analisar. Então, ele tem várias opções hoje, não precisa de fato ir a nenhum ponto presencial hoje de atendimento. Por mais que seja fácil, porque a gente tem hoje pontos de atendimento, os Correios é um parceiro da seguradora Líder. Hoje, para fazer aviso de sinistro, você pode ir a uma agência dos Correios e dar entrada, que é o canal, vamos chamar assim, o canal mais popular que a gente tem, né, de maior capilaridade. Mas, independente disso, hoje as agências muitas estão fechadas, as pessoas conseguem fazer pelo app, conseguem fazer pelo call center. Tá. Teve uma colocação do Vitor que eu acho que é importante a gente falar, que a Líder é gente cuidando de gente com responsabilidade social. Eu concordo que isso... E aí tem uma outra também, que ferramentas simples e intuitivas, né, que levam... deixa eu só subir aqui. Ferramentas simples e intuitivas que levam conforto e segurança para o beneficiário. Isso é bem importante. E qual a dica? Tem uma outra pergunta que acabou de chegar, eu já vou aproveitar. Qual a dica que a seguradora Líder, que já utiliza grandemente a tecnologia para atendimento aos beneficiários, poderia passar para empresas que têm grande demanda no atendimento? Porque eu imagino que esse atendimento tem parte terceirizada ou é tudo próprio? Como que vocês estão trabalhando? A gente tem parte terceirizada e tem parte própria, né? Para o aviso de sinistro, quando o beneficiário quer dar entrada no pedido, ele vai ser atendido por um time da própria Líder, né? A gente tem um time de call center que é próprio. Mas para o atendimento, quando a pessoa tem dúvidas sobre o andamento do processo, isso ela faz com o time de uma empresa parceira. Mas é o mesmo número, a mesma central, ela vai ser só direcionada por uma URA para qual canal ela vai cair. Mas a gente tem dado, por exemplo, a gente tem estudado alternativas. Um dos nossos problemas hoje, por exemplo, é a questão da perícia médica. Então, durante o processo de análise de sinistro, em algum momento, eu posso precisar que um beneficiário
precise comparecer a um médico para que o médico ateste o grau de invalidez que ele tem. Hoje, até antes da pandemia, esse era um processo corriqueiro nosso, né? A gente tem empresas de perícia espalhadas no Brasil inteiro. Então, eu direcionava isso, a empresa entrava em contato com o beneficiário, agendava uma ida dele ao consultório, fazia toda a análise médica presencial e liberava o sinistro, confirmava aquilo que tinha sido feito ou não pela uma análise documental e liberava o sinistro. Agora a gente está tendo dificuldade, porque os médicos, obviamente, que estão focados no atendimento da pandemia, muitos deles estão atendendo em hospitais, estão direcionados a esse tipo de problema, e além de que muitos dos beneficiários estão, de fato, em isolamento, respeitando o isolamento, não estão indo, estão desmarcando as perícias. A gente vem avaliando, inclusive, a possibilidade da telemedicina, que recentemente foi disciplinada a isso. Então, assim, a gente está dando aos nossos médicos, a gente deve começar um piloto aí nas próxima semana ou mais 2 semanas, o atendimento do médico a partir da casa dele, ele poder atender um beneficiário também na casa dele, usando as ferramentas que a gente tem, o próprio Zoom, o próprio Skype, outra ferramenta, ou uma própria ligação do WhatsApp, se for o caso, de vídeo, onde a gente possa, de fato, dar ao beneficiário o conforto de estar em casa e que a gente consiga fazer também com o mínimo de conforto e segurança essa análise remota. Então, o que eu respondendo a pergunta das pessoas, assim, depende de cada caso. Recentemente eu vi que os atendentes, por exemplo, de uma grande loja de varejo estão em casa, os atendentes das lojas físicas estão em casa, atendendo pelo WhatsApp as pessoas que estão na loja virtual com dúvida sobre qual eletrodoméstico, qual equipamento comprar. Então, assim, cada empresa está criando o seu modelo de tecnologia próximo da necessidade do negócio. No nosso caso, a gente tem um time que faz uma análise muito, muito interna, né? Muito de documentos. Então, a gente movimentou o time para casa e deu acesso a esse time. A possibilidade da telemedicina, da análise médica virtual, como a gente está chamando, é uma coisa que a gente vai se adaptar e a gente vai fazer nas próximas semanas para que nos casos em que precisa de um atendimento, de uma visita de um médico, ela possa acontecer numa visita virtual de um médico. Sim, e que vai ser um piloto excepcional, né? Porque vai ser uma mudança total, aí quase uma disrupção, né? Porque isso, aí vai ser uma boa quebra de paradigma. A gente já estava com esse projeto na esteira, a gente já tinha uma previsão de um projeto, de uma solução de telemedicina. O que a gente fez foi antecipar esse projeto, dado o cenário do isolamento. Então, a gente antecipou esse projeto, estamos entrando com a solução, já estamos testando a solução, mas independente de qual tecnologia a gente vai fazer, a gente vai dar aos médicos a possibilidade de fazer esse atendimento. Isso acaba transferindo também para esses locais credenciados que também se preparem para esse novo momento, né? De ter acesso, né? Disponibilidade para isso, porque as coisas não podem parar, né? Eu acho que esse é o grande... O que a gente vai fazer, Aline, assim, um piloto com os médicos internos da companhia, mas o movimento posterior, ele é um movimento com todas as empresas parceiras. A solução que a gente está disponibilizando, ela vai ser utilizada por todas as empresas de perícia que trabalham conosco. Elas vão poder usar a solução e fazer a telemedicina, fazer o agendamento de uma análise médica virtual agora, daqui a algumas semanas. Então, isso não é só por conta da pandemia, mas ele foi antecipado pela pandemia e não é só para a Líder, não é só para os médicos da companhia. A gente vai disponibilizar isso para todas as empresas parceiras que nos apoiam nesse trabalho. Sim. Irian, a gente podia ficar falando aqui de boas práticas, eu acho que a tarde inteira, né? Eu acho que é uma live que vem trazer, eu acho que cumpriu o objetivo que eu pretendia aí com as pessoas que estão firmemente nos ouvindo. Várias pessoas queridas, inclusive da Líder, que eu conheço pessoalmente, alguns deles. Legal. E a gente traz um novo cenário de que as coisas, como você colocou, vai ser avaliado, dado ao sucesso do home office, da proximidade e dessa antecipação, né? Porque o que é o objetivo mesmo aqui, você até superou minha expectativa, de mostrar que as empresas já estavam caminhando para isso, né? Que esse é um caminho que todo mundo já estava traçando. A gente só teve que abreviar e abreviar com cuidado, com responsabilidade social e pensando na sociedade. Eu acho que, e dar esse acesso, porque como você colocou no início, para quem não estava, é muito essa parte de pessoas muito carentes, né? Que esse acesso que você vai dar para ela, essa análise do benefício dela, é uma questão de sobrevivência em muitos casos, né? É isso. Então, eu acho que esse é o compromisso social, eu acho que é uma mensagem que eu gostaria que você dissesse aí sua mensagem final para tudo isso
e deixar as pessoas... Essa live vai ficar gravada, depois eu te mando o link, a gente tem conseguido baixar, porque eu acho que é de responsabilidade nossa. Eu quero criar um e-book dessas lives. Legal. E agora você entra no momento de boas práticas, tem que ser compartilhadas, né? E aí, com todo esse depoimento das suas equipes internas, aí isso torna isso muito mais factível e as pessoas começam a pensar que já está acontecendo, já chegou e a gente não vai sair a mesma pessoa. E pelo visto a gente vai sair melhor. Então, eu acho que isso é muito mais interessante, né? Eu acho que a gente fica mais animado ainda que mudanças para o bem estão acontecendo, né? Não há dúvidas, Aline, que a gente vai sair diferente disso. A gente fez um evento recente, inclusive a gente tem mantido as nossas capacitações, a gente tem alguns consultores de desenvolvimento organizacional que nos apoiam, né, durante esse processo. Já vem há algum tempo nos apoiando, e a gente fez com eles uma live há algumas semanas, 2 lives, né, uma com cada um, e a gente trouxe os nossos colaboradores para participar da live e para falar justamente do momento, assim, do momento que a gente está vivendo, da dificuldade. E uma expressão que foi utilizada é assim: a gente sempre incentiva as pessoas a pensarem fora da caixa, né? E hoje nós estamos todos fora da caixa. Então a gente está completamente fora da caixa. Todos nós estamos fora da nossa zona de conforto. Não vai poder mais falar, pensar fora da caixa. Já estamos fora. Já estamos fora da caixa. E a gente tem comprovado que estar fora da caixa faz com que a gente pense diferente, que a gente pense em coisas diferentes, que a gente pense em inovação, que a gente repense o nosso modelo de trabalho, que a gente repense a nossa forma de entregar serviço. Tudo isso tem sido repensado com muito mais intensidade do que a gente pensa no escritório. Isso eu posso afirmar para você. Então, assim, como mensagem final que eu deixo é para os empresários que coloquem em prática tudo aquilo que vocês pensavam que era impossível e que a tecnologia e que o isolamento e que a pandemia mostrou que é possível. Para aquelas pessoas que atendem pessoas, como é o nosso caso, aquelas que se relacionam com pessoas, façam um exercício de empatia. A gente tem feito isso diariamente. O que a gente faz com os nossos colaboradores é o que a gente espera que eles façam no atendimento diário aos beneficiários. Que eles sejam mais sensíveis no momento de analisar um sinistro. Que eles sejam mais flexíveis no momento de analisar um sinistro. Não estou dizendo que eles têm que abrir mão da segurança, que eles têm que abrir mão do controle, mas que eles têm que estar com mais sensibilidade nesse momento. Então, essa mensagem que eu deixo, assim, a tecnologia, ela sempre dá um jeito, Aline, assim, eu estou nessa área há muito tempo. A gente sempre dá jeito. Não existe barreiras tecnológicas que impeçam a gente de fazer qualquer coisa hoje. Nada impede. Não é a tecnologia. Se fosse há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você dizia assim, dá para fazer? Eu dizia, Aline, a tecnologia não permite. Nada do que está ao nosso alcance hoje, do que nós mortais, nada do que a gente queira fazer, a tecnologia vai impedir a gente de fazer. A pandemia veio comprovar isso. Então, é isso. É assim, vamos colocar as nossas ideias na mesa, porque a tecnologia vai permitir que a gente operacionalize isso. E muito dessa empatia, né, que a gente trabalha muito isso também, é se colocar no lugar do outro e entender com a lente dele. Não quer dizer que você vai concordar, mas você vai mostrar que o caso dele é o mais importante naquele momento, que você está ali para ajudar de alguma forma dentro dos critérios objetivos que você tem. Não é que agora você deixou de observar o regulamento da SUSEP, por exemplo. Não, neste momento você está usando a tecnologia a seu favor e usando desse momento onde a gente está, sim, trabalhando novas formas de se reinventar, né? E deixar esse acesso melhor ainda, né? E é a tecnologia humana, é isso mesmo. Tecnologia e humanidade é sucesso garantido mesmo. É isso aí. É uma combinação muito perfeita. Sim. Muito obrigada de novo pela sua agenda, que eu sei que é super concorrida, mas vendo tudo que vocês estavam fazendo e acompanhando essa equipe de marketing, nota 10, vi a Priscila aí, várias pessoas queridas, a Andrea, a Daniela, da ouvidoria, tem várias pessoas aí, não dá para nominar todos, que estão todos te elogiando aí, parabéns, você ganhou várias parabéns aí. Legal. E eu acho que esse suporte, eu acho que é super incrível mesmo o que vocês estão dando, e eu acho que é exemplo para as outras empresas, e eu vou divulgar bastante isso, porque vale a pena mostrar para as pessoas terem coragem, né? É o que você falou. Dá para fazer tudo, é só ter coragem e pensar no outro, né? É isso, Aline. Eu que agradeço o convite, assim, é sempre um prazer, eu fico à disposição, a líder está sempre à disposição. Sempre que você quiser bater um papo, assim como esse, foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo. Obrigada. Agradeço a todo mundo que nos ouviu aí, o pessoal que participou. E vamos em frente, não vamos deixar a peteca cair não, que a responsabilidade de vocês é gigante, né? É isso, não vamos deixar não.
Até então. Obrigada. Até, Tchau, Aline. Um abraço. tchau. Tchau, tchau. Outra, tchau.